Fala, povo esquisito da terceira série, tudo bom? Bando de bocó, amebas da minha vida, que saudade que eu tô de vocês. Nós vamos aqui para nossa última aula, infelizmente não vai ser uma aula online, uma aula ao vivo, né? Vai ser aqui uma aulinha gravada, que é a aula de correção das atividades de biologia do dia 16 a 27 do 11. Nesse período a gente teve só uma aula, que foi a aula do dia 16 do 11, que foi uma aula de ecologia sobre teias e cadeias alimentares, tá? Então bora lá para as questões. A questão número 1, a questão do Enem de 2013, eu modifiquei para deixar ela discursiva, tá bom? Então vamos aqui, ó. Ela traz uma charge da Mafalda que fala o seguinte: tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no canto, ela come no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é o intermediário entre o pasto e nós? Aí vem a pergunta que fala o seguinte: como é denominada a posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha, tá? Muito simples, gente, vamos montar essa cadeia aqui. A vaca come o quê? Capim. O capim, ele é um produtor, beleza? Então, capim produtor, aí a vaca se alimenta do capim. Quem se alimenta do capim, do produtor, é consumidor primário, tá? E nós nos alimentamos da vaca. Vem aqui o homem. O homem, então, aqui é consumidor secundário. Só isso que eu precisava, só isso que eu queria nessa questão, mais nada. Então, como é denominada a posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha? Então, a vaca aqui, ó, é consumidor secundário, tá? Então, resposta: consumidor primário, gente, desculpa. A vaca aqui é consumidor primário porque ela se alimenta diretamente do produtor, que é o capim. Só isso, mais nada. Não precisava de mais nada nessa questão, tá? Era só colocar que era consumidor primário, pronto. Se perguntasse qual o nível trófico ocupado pela vaca, ó, o capim, o produtor, ocupa sempre o primeiro nível trófico, tá? O consumidor primário, o segundo nível trófico. E o consumidor terciário aqui, o terceiro nível trófico. Perguntou a posição, não falou se era nível trófico ou o quê. Como eu deixei ela na questão discursiva, então vamos deixar com resposta aqui consumidor primário, terceiro nível trófico, tá bom? Bora para a próxima questão. A questão 2 também do Enem, eu modifiquei, que fala o seguinte: os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Então, ó, você tem aqui um homem que está querendo caçar um tigre, tá? O tigre está querendo comer o homem. E tem aqui um abutre esperando para poder comer os dois, beleza? Então, vamos lá. Suponha em cena anterior é representada que o homem tenha se alimentado de frutas e grãos. Então, vamos montar aqui a cadeia. Então, frutas, aí veio o homem e se alimentou das frutas. Aí veio o tigre e se alimentou do homem. Aí veio o abutre e se alimentou tanto do tigre quanto do homem, que estava de olho nos dois. Então, vamos acabar de ler o enunciado. Suponha que, em cena anterior a esta representada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutre ocuparam respectivamente quais níveis tróficos? Justifica a sua resposta. Então, bora lá, deixa eu mudar a cor da caneta. Fruta é produtor. Então, tá bom. O homem que comeu a fruta é consumidor primário, vou colocar C1. O tigre que comeu o homem é consumidor secundário, vou colocar C2. E o abutre que comeu o tigre é consumidor terciário, vou mudar de novo aqui. Está perguntando de nível trófico. Frutas, primeiro nível. O homem, segundo nível.
o tigre, terceiro nível trófico, e o abutre, o quarto nível trófico. A pergunta é, blá, 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 nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento para os abutres, está perguntando, tigre e abutres ocuparão respectivamente quais níveis tróficos? Justifique sua resposta. Tigre, terceiro nível trófico, o abutre, quarto nível trófico. Como é que você justificaria a resposta? Fazendo o que eu acabei de fazer, montando aqui essa cadeia alimentar bem simplesinha, tá? Então, tá aí a resposta, tigre, terceiro nível trófico, abutre, quarto nível trófico. Por que o tigre está ocupando o terceiro nível trófico? Porque ele é um consumidor secundário. Por que o abutre está ocupando o quarto nível trófico? Porque ele é um consumidor terciário, beleza? Próxima questão. Questão 3. Os índios da etnia Yanomami fazem uso de mais de 20 espécies de cogumelos, que crescem sobre os troncos caídos no chão da floresta, cujas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da madeira morta. Ao ingerirem os corpos de frutificação dos basidiomicetos, esses índios estão se comportando como? Então, olha só. O cogumelo, ele não é um produtor, ele não é um indivíduo autótrofo. O cogumelo se nutre da matéria orgânica da madeira morta, da árvore. Então, nós temos aqui a árvore, aí nós temos os cogumelos, aí que vem o homem que come esses cogumelos. No caso aqui, estamos falando de índio da etnia Yanomami, tá? Então, a árvore é um produtor, os cogumelos são consumidores primários, vamos colocar C1, o homem é consumidor secundário, vamos colocar C2. Com relação ao nível trófico, a árvore, primeiro nível trófico, o cogumelo, segundo nível trófico, o homem, terceiro nível trófico. Vamos ver de novo o comando da questão. Ao ingerir os corpos de frutificação dos basidiomycetes, ou seja, ao comer os cogumelos, esses índios estão se comportando como os índios, no caso aqui o homem, tá? Que esse homem aqui é o índio em questão, então vamos colocar aqui o homem, o índio, ele está se comportando como consumidor secundário. De cara tá pra gente aqui, ó, letra A, consumidor secundário. Não é consumidor primário, porque o cogumelo não é um indivíduo heterótrofo, ele não produz seu próprio alimento. Não é consumidor terciário, porque não tem mais ninguém aqui. Então, aqui tá falso, aqui tá falso. Produtor, jamais. Decompositor, muito menos. Decompositores são aqui os próprios fungos e bactérias, tá? Então, esse índio, ao se alimentar do cogumelo, que se alimentou da matéria orgânica das plantas, o índio é um consumidor secundário. Resposta, letra A de amor. Bora para a próxima? Bom, povo esquisito, vamos aqui para a última questão aqui, a questão 4, tá? Então, bora lá. O esquema abaixo representa as relações tróficas encontradas em determinado ecossistema. Isso aqui não é uma cadeia, é uma teia alimentar. Essa teia alimentar, ela é formada por 3 cadeias. Então, vamos analisar cada uma delas. A base das 3 são as algas. Então, as algas aqui são os produtores, tá bom? Então, vamos analisar aqui. O caramujo aqui é consumidor primário. O peixe carnívoro é consumidor secundário. A garça, consumidor terciário. Vamos para essa aqui agora. Alga, produtor. Camarão, consumidor primário. A garça, consumidor secundário. Vamos para essa última aqui agora. Alga, produtor. O inseto é consumidor primário. A rã é consumidor secundário. E a garça está como consumidor terciário. Então, analisamos aqui as 3 cadeias que formam essa teia. Vamos agora para as afirmações, ó. Sobre o esquema, fizeram-se as seguintes afirmações. Os camarões e as rãs pertencem ao mesmo nível trófico? Então, vamos ver. Camarão, consumidor primário. Rã, consumidor secundário. É mesmo nível trófico? Falso. Não é mesmo nível trófico. Porque aqui o camarão está no segundo nível trófico e a rã aqui vai estar no terceiro nível trófico. Então, a primeira está falsa.
Neste esquema, somente as aves são consumidores terciários? Sim, somente a garça que está terciário nessa cadeia e terciário nessa cadeia. Verdadeiro. E terceiro, ele fala o seguinte: o extermínio dos caramujos ocasionará o aumento da população de peixes carnívoros. Então, vamos aqui, vamos fazer assim, ó, pá, tirou o caramujo. O peixe carnívoro se alimenta do caramujo. Se a gente eliminar o caramujo, vai aumentar a população de peixe carnívoro? Não, pelo contrário, vai diminuir a população de peixe carnívoro. Então, essa questão está falsa. Então, qual que é a única alternativa verdadeira? Somente a 2, letra B de Bocó. Eu pedi para justificar. O que vocês colocariam? A1, por que que a 1 está falsa? Porque camarões e rãs não ocupam o mesmo nível trófico. Camarões e rãs não ocupam o mesmo nível trófico, tá? A 2 está correta. A 3, por que a 3 está errada? Porque o extermínio dos caramujos não ocasionaria, não aumentaria, e sim diminuiria. Não aumentaria, e sim diminuiria a população de peixes, tá? A população de peixes. Não causaria um aumento, e sim uma diminuição. Beleza? Com isso aqui a gente termina a nossa correção. Eu espero que vocês tenham entendido bem esse conteúdo. Igual eu falei, é um conteúdo simples, porém é um conteúdo muito cobrado aí em avaliações externas como o Enem, tá bom? Então, beijo para vocês, tá? Essa foi a nossa última aula de biologia, agora só o nosso aulão, que por sinal vai ser antes dessa correção. Boa sorte para vocês. Amo vocês, estou morrendo de saudade, tá bom? Beijo, bando de bocó.